Olá, meus alunos. Vamos assistir a aula do conjunto dos números racionais absoluto. Esse conjunto, a notação dele é um Q. Ele é um Q de quociente, de razão, um Q com uma barrinha aqui para diferenciar do que normal, onde seus elementos são números decimais exatos e as dízimas periódicas simples e composta. Ele é composto desses elementos. Esse aqui, então vamos ao conjunto, a representação do conjunto. Esse aqui é o traço de fração, onde os termos da fração é um A sobre B, onde esse A pertence ao conjunto dos naturais, o A que é o numerador e B é o denominador, e o B pertence ao conjunto dos números naturais não nulos, não tem essa barrinha aqui, ó. Isso quer dizer que o B é diferente de zero. Esse traço da fração, acima fica o numerador e abaixo o denominador. Esse traço da fração também indica uma divisão, é a mesma coisa que você está dividindo, ok? Então agora vamos conhecer como se lê uma fração. Por exemplo, quando o denominador for 2, você fala o numerador 3 meios. Quando for 3, você fala 4 terços. Quando for 4, você fala 5 quartos. Quando for 5, você lê 6 quintos. Quando for 6, você lê 7 sextos. Quando for 7, você fala 8 sétimo. Quando for 8, você fala 9 nono, 9 oitavos. Quando for 9, você fala 1 nono. E quando for potência de 10, por exemplo, 10 elevado a 1, você lê 2 décimo. Outra potência de 10, 10 vezes 10 que é 100, você fala 3 centésimos. Quando for 1000, você fala o numerador, por exemplo, 8 milésimos, ok? Então, potência de 10, você vai falando décimo, centésimo, milésimo. Quando for diferente dos algarismos de 2 a 9, ou potência de 10, você vai falar a palavra avos. Avos. Por exemplo, 3, 15 avos, ok? Você vai falar 20 décimos. Aqui é 20 décimo. Potência de 10. Quando for 14, 28 avos. Você vai falar assim, a palavra avos. Quando for diferente, avos. Bem, aqui nós temos as frações. Por exemplo, quando a fração for 3 meios, o numerador é maior que o denominador, então chama-se fração imprópria. Isso aí é a divisão 3 dividido por 2, né? Isso quando é a metade de 3, é 1 inteiro e 5 décimo. Então é um decimal exato, DE, decimal exato. Quando for o contrário, for 3, 2 terços. Quando for 2 terços. Então, como é que você vai falar aqui, 2 terços? Você vai falar 2 terços. Quando for 3, você fala 2 terços. Quando você for fazer essa divisão aqui, ó, 2 dividido por 3, não é isso? Ó? 2 dividido por 3, você sabe que é menor, você coloca o 0, e o 0. Dá 6, C vezes 3, 18, sobra um 2, você coloca outro 0, dá 6 de novo, C vezes 3, 18, sobra 2, coloca o 0. Você observa que essa divisão aqui vai para o infinito. Então isso aqui é igual a
a zero, a parte inteira é zero, e esse 6 aqui se repete, que chama-se período. Ele se repete até o infinito. Você pode escrever essa dízima, o período, que é 6 com a barra em cima. Então, o período aqui é o algarismo 6. Então, isso é uma dízima periódica simples. Tem a dízima periódica composta. Depois nós vamos ver uma aula disso aí. Só disso aí. Então, você vê que tem o decimal exato, ok? Que é esse 1/15, pertence ao conjunto dos números racionais absolutos. Agora tem as dízimas periódicas simples, tem a composta, e tem também os números naturais. Por exemplo, aqui você vê 8 quartos. Eu falei que isso aqui era uma divisão. Então, isso aqui é 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Tá vendo? Então, isso aqui, então esse conjunto também pertence ao conjunto. Eles são elementos do número naturais, também pertence a esse conjunto. Isso aqui é o 2 em forma de fração. Por exemplo, você vê que quando o numerador for múltiplo do denominador, representa um número natural. Isso aí é uma fração chamada fração aparente. Quando o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria, é um número menor que 1. Quando for maior, 3/2, é a fração imprópria. O professor pode representar o zero. Zero sobre qualquer número. Zero é múltiplo de 4, porque 0 dividido por 4 é igual a zero. Aqui é a representação do zero em forma de fração. Nós temos muitas frações, infinitas frações que representam o zero. Toda fração ela pode ser representada através de uma figura. Por exemplo, põe o olho aqui na tela. Então, aqui nós temos um inteiro, foi dividido em 4 partes. Então, o denominador indica em quantas partes o inteiro é dividido. Então, foi dividido em 4. Se você tomar uma parte, fica 1/4, ok? Então, você lê 1/4. Nessa outra figura aqui, ó, o denominador indica em quantas partes foi dividido inteiro. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 8 partes. Se você tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica 7/8. Então toda fração ela pode ser representada na forma de uma figura. Aqui, ó, o inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 6 partes. O numerador indica quantas partes foram tomadas. Se peguei 1, 2, 3. Então, lê-se 3/6. A representação da figura, é a fração. Então, esse aqui foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, se você tomar 1, 2, 3, 4, 5, tomou as 5 partes. Então, você lê 5/5. Esse aqui, quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de novo. 8 partes. Então, se você tomar 1, 2, 3, 4, 5. O numerador indica quantas são tomadas. Então, lê-se 5/8. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, também foi dividido em 8 partes. Se você tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você lê 6/8. Então, você observa que toda fração ela pode ser representada como uma figura. Então, meus alunos, isso aqui é uma aula sobre o conjunto dos números racionais absolutos, que seus elementos são as frações, números decimais exatos e dízimas periódicas simples. Ok, meus alunos? Valeu aí, preste atenção, tá?